Olá pessoal do canal EV Artes, eu tenho aqui uma folha, algumas folhas, né, de EVA. Ele é bem fininho, é daquele Foramiran, ele é bem fininho. Eu já deixei aqui marcado, já tem algumas folhas dessa aqui que já estão marcadas. Quero mostrar para vocês que uma folha dessa daqui, ó, conseguimos fazer 5 flores dessa aqui, ó, de orquídea, tá? Nesse modelinho assim. Eu utilizei o molde, recortei aqui, utilizei o molde de 7 centímetros, esse que fica aqui a parte de baixo. Esse daqui de cima, ele tem 12 centímetros. E esse do meio, que a gente faz aquele detalhezinho, ele tem 5 centímetros, que é o que vem aqui, ó, na hora da montagem, tá? Então, esse EVA, a gente compra ele já vem com essas folhas desse tamanho assim. Ela tem 30 desse lado, por 35 assim, tá? Essa régua é de 30, então desse lado dá uma régua certinha, 30, ó. Por 35 desse lado de cá, que ela é maiorzinha um pouquinho, ainda sobra aqui, ó. 35, 30 por 35. Então, a gente dá para fazer 5, tá? Utilizando esse tamanho de molde aqui, ó. De 7, de 12, esse daqui pequenininho, que na hora da montagem ela fica assim, tá? Na hora que você marca, aí você vai olhando a posição direitinho, marca, vai fazendo, e essa parte daqui também a gente vai utilizando. Eu gosto de marcar essa parte assim e essa parte assim, tá? Ó, a dica aí, que fica aí pra vocês. Eu marco essa parte assim e essa parte eu marco desse jeito, porque aí depois eu posso tá utilizando esse mesmo movimento aqui, ó. E o que fica cá embaixo eu utilizo para fazer essa outra parte de cá. Ainda sobra um pouquinho, mas dá para fazer 5, tá? Utilizando o tamanho desse molde que eu tô mostrando aqui para vocês. Aí na hora a gente só recortar, a gente tira essa parte aqui, ó. Ó. É só ir tirando. Ó. A gente faz todas dessas aqui, nesse modelozinho assim, ó. Eu aqui já é branco, aí não dá pra mostrar muito. E essa outra parte, ó, a gente faz ela também, recorta tudo direitinho e já separa pra gente tá na hora da montagem. Essa outra parte pequenininha, assim, desse jeitinho, a gente depois que a gente recorta, a gente faz uma pintura, porque esse aqui eu vou fazer com essa tonalidade assim. Para chegar a essa tonalidade, eu utilizar assim um amarelinho, eu posso usar já um lápis, ó. Eu usei esse lápis de cera. Tanto você pode pintar diretamente, como pode também aquecer ele um pouquinho e utilizar, que ele gruda bastante, ó, esse amarelinho. Tem assim o vermelho também que pode estar utilizando, ou até uma canetinha, ó. Essa daqui, tá? Essa canetinha aqui, ó, que a gente chama de hidrocor. A gente pode estar utilizando também para fazer esses pontinhos assim, ó, no meio. Aí, na hora que depois que eu vou aquecer ele aqui, utilizar como a gente já faz aí já que a gente não usa aí frisadores, aí eu utilizo a prancha e a gente dá uma aquecida só pra fazer esse movimento assim, ó, pra ela ficar assim, ó, fechadinha. E se for para prender aí, ou até para decorar um bolo, se for para depois montar um arranjo, a gente utiliza, eu no caso, né, gosto de utilizar esses aramezinhos, ó, que ele já vem com essa pontazinha assim, arredondinha, ó, que a gente chama de pestilho. Tem de um outro tamanho assim, menorzinho, que às vezes a gente encontra aí, ele é menorzinho, mas aí eu aproveito para procurar, para achar, em vez de eu usar desse aqui pequenininho, ó, que a gente usa esses dois lados,
eu utilizo esse de cá, esse pestilho aqui maiorzinho. Eu acho que você dá para encontrar aí em armarinho, em alguma casa aí de artesanato você deve encontrar isso aqui. Pode encontrar em outras tonalidades também, pode encontrar amarelinho, rosinha, eu acho que tem até vermelho, azul. E aí você compra ali a cor que você pode usar mais, como o branco. Se você for fazer rosa, se achar um rosinha, aí vai depender da tonalidade da orquídea que você estiver fazendo. Aproximar um pouquinho com a cor que você vai utilizar do miolo e utilizar esse aramezinho, porque ele já fica depois, ó, flexível aí pra gente usar tanto na hora de montar o arranjo. Eu tenho um arame aqui, ó, já mais grossinho, mais resistente. Se for o caso de eu montar um arranjo direitinho, igual aí a gente encontra aí, como se diz, na natureza. Então a gente precisa de um arame, mas a gente vai usar também fita floral para estar fazendo toda essa parte, esse suporte, para estar montando o arranjo, se for para fazer o arranjo. Eu utilizo ela assim, solta assim também, para colocar ela na argola, né? Para fazer aquelas argolas de porta-guardanapo, que é utilizado também, ó, para decorar. E pode estar sendo usado também em tiaras para cabelo. Pode estar sendo usando também para decorar bolos, né? Comestíveis ou não, aqueles bolos só mesmo cenográfico. A gente pode estar utilizando também, porque o EVA é bem versátil, ele tem várias cores, então dá pra gente utilizar aí, principalmente agora nesse período, agora essa estação que a gente está, a estação primavera, é bem utilizada essa parte mais de flores, né? A parte de toda a decoração, de festa, de bolos, toda essa parte de tiara, de cabelo, festinha, decoração de salas de aula, tudo pode ser utilizado. O molde é o que vai mostrar o tamanho que você pode estar utilizando. Se você achar que esse tamanho aqui, ó, para fazer uma tiara para infantil ou adulto, se você achar que é grande, você faz um molde de acordo com o tamanho que você deseja. Você pode estar fazendo também as orquídeas com um molde menor, reduzir esse molde. Você tem esse molde aqui de 7 centímetros, você marca aí numa folha, fácil de recortar, e depois você vai recortando, ó, retirando mais um pouco esse molde, diminuindo ele, e depois é só você medir. No caso, se você não quiser que ele fique assim com 7 centímetros, você pode reduzir ele para 5, retirando toda a lateral, tá? De um lado, não tire só de um lado não, porque aí ele vai ficar defeituoso e depois sua flor não vai ficar perfeita. Então, o molde, a gente quiser reduzir esse molde, eu aconselho você pegar esse molde, já deixar ele reservado, marca ele, risca ele num papel e depois tira o contorno dele, né? A proporção que você tira de um lado, tira do outro. Recorta ele direitinho, diminuindo ele. E depois você vem com a régua para descobrir o tamanho exato que você recortou. Se você achou que 5 centímetros ficou grande, reduz para 4 e tal. E aí deixa aquele molde menorzinho. A mesma coisa você pode fazer desse lado também. Recorta, depois, ó, vem tirando o excesso por dentro, tá? Aqui, ó, tira por fora, permanece o mesmo modelo por dentro e faz esse mesmo tamanho. Se você aqui tira de um lado, tira do outro, né? Tira 10 centímetros de um lado, tira 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro, você vem para esse molde para tamanho 10, pode vir para tamanho 8, tá? Aí você faz sua montagem novamente e você vai ter sua flor reduzida, né? Então, em vez de ela ficar ali naquela base, como essa base aqui é de 12 centímetros, você traz para 8 centímetros, então você vai diminuir. E aí você pode estar utilizando aí na maneira que você quiser. Você pode estar utilizando, como eu falei, em tiaras, decoração de bolo, arranjo, aí você que vai escolher como você vai utilizar. Eu gosto sempre de deixar aqui no canal algumas dicas dessa para vocês, porque facilita
tá? Toda vez que eu mostro o molde, às vezes eu mostro assim porque é fácil. Se eu faço vamos dizer, uma encomenda e eu já deixo separado esse molde, eu já sei que eu fiz essa encomenda aqui, tamanho com esse molde, então eu já deixo separado. Então eu posso fazer vários moldes com medidas diferentes, tá? Com 12, com 10, com 8, vai dependendo. Então, se você for utilizar para você fazer uma venda online, você deixa as medidas e a pessoa vai lhe encomendar de acordo com o tamanho do molde. Se a pessoa disser, não, eu quero menorzinho, então eu quero com 6 centímetros, você vai fazer um de 6 centímetros, vai tirar foto, vai enviar. Se a pessoa receber, eu achei que ficou pequeno pessoalmente na foto, então é bom a gente salvar as medidas e depois que essa rosa estiver pronta, na hora de você enviar, envia mostrando o tamanho da régua. Você quer esse tamanho, tem certeza? Olha uma régua, o tamanho que fica. Fica aqui 10 centímetros. Você acha que esse tamanho tá bom? Eu quero de 6 centímetros. Vai ficar pequenininha. Você vai mostrar os 6 centímetros em cima dessa rosa, em cima dessa flor. Aí se a pessoa escolher assim, ela vai receber do tamanho que ela escolheu. Tamanho de 6 centímetros, tamanho de 10 centímetros. Então eu gosto sempre de deixar essas dicas, porque essas medidas facilitam muito para a gente fazer essa venda, tá? Não precisa ser pessoalmente. Hoje em dia a gente encomenda uma quantidade dessas de rosa de um estado para o estado. Então não precisa a pessoa ver pessoalmente. Então através de uma fotografia, mas essa fotografia real, né? Uma fotografia real. Essa fotografia real, ela é o quê? Consiste em quê? Na medida, na régua, nos centímetros, tanto do molde quanto da peça pronta. Então, se você faz 10 rosas e todas as 10 tem um centímetro que a pessoa escolheu, ela tá levando rosas ou flores de 6 centímetros, ela vai receber de 6 centímetros. Então, se tiver ali no acordo de vocês, na conversa, salva que ela comprou e quer receber essas rosas ou flores no tamanho de 6 centímetros, ela vai receber o tamanho de 6 centímetros. Chegando a encomenda na casa dela, ela vai utilizar uma régua, ela vai ver que o tamanho está exato do jeito que ela pediu. Se ela percebeu que ficou pequena para o que ela quer, aí o erro já não é da artesã. O erro é ela que, vamos dizer assim, que imaginou que 6 centímetros daria e achou que ficou pequeno ou achou que ficou grande. Então, é bom a gente passar essas medidas direitinho para quem está encomendando, tá ok? E fica mais fácil também, porque essas medidas a gente já sabe, como eu mostrei aqui para vocês logo no início. Eu utilizei uma folha dessa daqui, ó, 30 por 35, faço 5. Então, se eu tiver mais quantidade dessas de folhas, eu já posso calcular. Então, essa daqui eu faço 5, com 2 eu faço 10, com 3 eu faço 15, com 4 eu faço 20, eu já sei que essa quantidade aqui eu faço 20. Então, eu já vou comprar o material de acordo com a quantidade que eu vou fazer. Se uma pessoa me pede 20, eu não vou comprar folhas a mais para ficar aí, para sobrar e tal. Eu já compro na medida certa, porque a maioria de algumas folhas de EVA a gente consegue comprar unidade em alguns estabelecimentos. Outros não, outros você tem que comprar peça com 10 ou até aqueles pacotão. Mas em alguns lugares você consegue comprar em unidade. Então, quando a gente faz isso, a gente tem um molde, a gente marca direitinho, que sabe que uma folha daquela, você consegue fazer 3, 4, 5, 10, você faz o cálculo. Então, uma folha eu faço 10, automaticamente 2 folhas eu faço 20, para que eu vou comprar 3 folhas, se eu só preciso de 20? Então, é assim que a gente vai calculando, aprender a calcular o material de acordo com o que eu vou trabalhar. Então, eu vou utilizar o que aqui para fazer uma flor dessa simples, vamos dizer assim, sem arranjo. Então, eu só preciso de quê? Da folha, né? Do molde que eu mesmo vou produzir em casa. Não vou utilizar um frisadores, então eu posso estar utilizando ali que eu tenho em casa, um ferro ou uma prancha. Lembrando que se for para colocar em bolo, que essa prancha
ela seja específica para o artesanato e higienizá-la antes. Eu vou precisar de uns aramezinhos desse que a gente chama de pestilhos, né? Porque de fato a gente vai utilizar. Eu acredito também que a gente consiga comprar ele em uns pacotinhos, que em quantidade, isso de acordo com cada armarinho. E tem lugares que você só consegue comprar peça com 50, outros lugares até com 100, em outros lugares até em unidade, vai depender aí da região que você mora e se tiver um armarinho que venda assim. E a cola instantânea e praticamente, né, um palito ali para marcar. Então você vai utilizar as coresinhas de acordo com o que você for fazer, para ele ficar ali com aquele detalhezinho. Você vai precisar de uma canetinha ou alguma tonalidade de verde. Se você for fazer a folha, tanto você acha a folha artificial, como eu sempre falo aqui com vocês, que a maioria das folhas que eu utilizo são artificiais. Então, se eu for fazer um arranjo, eu vou precisar de um galho ali mais grosso, um arame mais grosso, forrado, encapado. Vou utilizar também a parte mais da folhagem, que tanto a gente já acha ela a folhagem pronta, quanto a gente também pode estar fazendo com um EVA, né? Um EVA verde, corta, vê o molde, tudo direitinho. E a gente pode estar fazendo a montagem desse arranjo. Mas nesse caso aqui, que eu iniciei mostrando para vocês, é para fazer básica, né? Para fazer ali uma orquídea ali básica mesmo. Praticamente só mesmo a montagem da flor, com esse detalhezinho, um coloridozinho ali no meio, só para modificar um pouco. E o arame, que como eu disse a vocês, esse arame é um pestilho que a gente pode estar utilizando aí já direto para colocar em bolo, ou se for fazer, montar ali uma tiara ou qualquer coisa desse tipo. Então eu não vou fazer nesse que eu estou fazendo aqui, eu não vou estar utilizando essas flores para o arranjo. Então, fica essas dicas aqui no canal para vocês, canal EV Artes. Espero que vocês tenham aí gostado das dicas e utilize no dia a dia, independente que seja para orquídea, mas que vocês utilizem sempre, tá? Esse método de utilizar a régua, as medidas, salvar molde, marcar o tamanho de molde que você está utilizando, tá? Então, espero vocês aí no próximo vídeo para mais dicas.